Se você perguntar para uma pessoa mais velha, 70, 80 anos ou mais, quais são as coisas que ela acha mais importante, aquilo que ela achava importante que não tinha tanta importância, e como ela aproveitou, o que ela faria de diferente, você vai descobrir que os bens materiais ficam em segundo plano. Dá uma olhada nesses vídeos. How old are you? Old, 79. What is something you thought was really important when you were younger, but as you got older you realized it wasn't that important? Probably money, even though it matters, makes it easier, but it doesn't guarantee joy. Good health is important, and luckily I am blessed. How old are you? 95. What's your secret for looking so great at 95? Being up always, not being negative. I'm a positive person. I don't worry about tomorrow. It's a present. What is something you thought was really important when you were younger, but as you got older you realized it wasn't that important? Material goods and more money than one really needs. As a younger person, I think, we tend to want to make a lot of money and acquire a lot of material things, have a big house, great car, all those things. And, I realize that's not what life is about. Life's about your relationships, love, and being able to know what abundance really is and what enough means and having enough. It's peaceful. I love being peaceful. Se você for em qualquer casa de repouso, conversar com pessoas mais velhas, nem tão mais velhas assim, você vai perceber que elas viveram uma espécie de ilusão e que elas com o tempo descobriram uma coisa importante. Os relacionamentos, a emoção, compartilhar as experiências é muito mais importante do que você acumular bens materiais. Eu estou terminando de ler esse livro, Psicologia e Religião, do Carl Jung, né, psicólogo, psiquiatra, e me fez essa reflexão que é um conflito. Ele basicamente diz que dentro de nós existe um conflito que a humanidade toda compartilha de alguma forma. E parte desse conflito que toda a humanidade conflita é justamente entre a paz interior de uma certa espiritualidade versus os bens materiais e as experiências materiais que nós podemos ter hoje em dia. E normalmente uma pessoa escolhe ou um lado ou outro, ela acredita que ela precisa escolher um dos lados. E a gente se sente menos, muitas vezes na questão material a gente se compara. Eu quero ter uma casa melhor que a de uma determinada pessoa, eu quero ter um carro melhor, eu quero sustentar meus pais, eu quero viajar ao mundo. Isso vai corroendo a gente por dentro, a gente se sente menos, a gente se sente incapaz, começa a ficar ofegante, falta ar, a gente não sabe o que fazer, começa a ter uma ansiedade, um desespero, a gente quer ficar rico logo. E esse é o desespero e todo mundo sente isso de alguma forma. Acontece que é possível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não precisa escolher uma coisa ou outra, porque o Jung vai dizer que dentro de nós habita os dois lados, né? E você não pode simplesmente ignorar um lado completamente e achar que você é só um dos lados, nem o lado do bem, nem o lado do mal. E ele traz uma ideia, ele fala, é possível você fazer as duas coisas, é saudável você procurar as duas coisas, mas você precisa fazer de um certo jeito, de uma certa maneira. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Este aqui é o caduceu de Hermes Trismegisto. Ele é o símbolo, se não me engano, da contabilidade, mas antes disso ele foi algo muito, muito maior. Ele era o caduceu do deus Tote da Grécia, do Egito, né? E ele também foi o caduceu do Hermes, que é um representante do hermetismo, né? Que podemos colocar dentro da alquimia também, de certa forma. Mas o que importa é que é o seguinte, ele representa um caduceu, né? Ou seja, uma haste com duas cobras enroladas e em cima as asas da liberdade, da sabedoria. O que isso aqui está dizendo e o que os nossos antepassados sabiam e o que nós muitas vezes esquecemos, acabamos esquecendo durante a nossa tão inteligente modernidade, é o caminho do meio. E isso os orientais sabem muito bem. O caminho do meio, o Tao, do taoísmo, do confucionismo e toda a sua inspiração mais intuitiva e inconsciente que nós não conseguimos acessar aqui da nossa base ocidental, ela mostra que o caminho do meio é o caminho correto, é o caminho entre o bem e o mal. E quando a gente está falando de bem e mal, a gente está colocando justamente essas questões. Se você lê Eclesiastes na Bíblia, você vai ver que tudo de material é o que faz sofrer e que você deve aproveitar, mas ele diz que você deve aproveitar a vida mesmo assim, que você tem que compartilhar, de beber com seus amigos e comer. Portanto, ele não fala para você simplesmente ignorar a materialidade, viver pela espiritualidade e paz interior, porque essa é uma paz ilusória. Inclusive no I Ching,
que é uma abordagem, né, do confucionismo, existe ali uma inscrição que justamente diz sobre isso, onde você se ilude com a paz interior, mas ela, depois de um tempo, ela vai cessar e você vai perceber como você foi tolo, porque era só algo ilusório. Porque essa transição entre materialidade e paz interior, ela é constante. O que você precisa fazer é conscientizar os dois lados e seguir o caminho do meio, que é um caminho personalizado, é um caminho próprio seu. Então, de forma prática, você deixa de seguir tendências que as outras pessoas colocam sobre você. Você deixa de olhar quantos milhões aquela pessoa tem na conta, qual carro a pessoa tem, porque você quer ser maior que aquela pessoa, você sente uma inferioridade. Ou também aquela pessoa que é extremamente espiritualizada e que tem uma paz interior suprema, que parece que não se incomoda com nada e você sente raiva, sente inveja, sente desgosto por você não ser assim também. E você tem que aprender que o mundo não é esse dualismo pendular completo. Você pode seguir o caminho do meio, porque esse é o caminho da paz interior com prosperidade. O dinheiro tem uma limitação, sim, de entrega positiva para a nossa vida. Tem um momento que fica até ruim, pelo que parece, quando você vê pessoas com muito dinheiro, ela tem uma demanda muito grande para manter aquilo ali e fica as relações com cada vez mais complexas. Ter dinheiro é interessante para o nosso bem, para a nossa materialidade, para a gente poder explorar e completar a gente de alguma forma, mas ela não pode ser em troca da sua paz interior. Ela não pode ser em troca da sua saúde mental. Essa é uma coisa que eu demorei para aprender, mas quando eu aprendi eu fiquei em paz. E é aí que eu comecei a conquistar as coisas, porque eu segui o meu caminho. O meu caminho, a minha história, aquilo que eu gosto. Eu não comprei esses livros à toa. Eu amo ler sobre psicologia, psicologia analítica, sobre o Carl Jung em específico, que mudou a minha vida de forma bastante profunda. E eu falei, eu vou fazer um negócio com isso, eu vou construir um negócio com isso. Então não é à toa que eu fiz uma plataforma de terapia, né, onde a gente conecta aí mais de 50 psicólogos, mais de 10 mil sessões realizadas. E eu me sinto plenamente realizado de fazer isso, juntando meus conhecimentos que eu tinha anteriores, e agora estudando muito a fundo para poder passar aqui para vocês um pouco desse conhecimento junto com a minha experiência. Eu demorei muito tempo para perceber que não era a próxima tendência que ia me fazer rico, mas sim aquilo que eu realmente tenho paixão, que eu gosto, que eu vou me interessar, que eu vou me aprofundar. E claro, eu tenho que olhar qual que é a tendência, qual que é a ideia atual que vai ser mais fácil eu chegar no meu objetivo. Você tem que alinhar as duas coisas, não é uma ou outra. O nosso pensamento dicotômico ele é muito errado, ele faz a gente sofrer, porque dentro de nós a demanda pelas duas, pelos bens materiais e pela paz interior, são ambas verdadeiras. Se você deixa uma de lado, ela vai se transformar numa expressão, que é uma carga de energia que vai se transformar numa neurose. E aí você pode ter sintomas físicos, ansiedade, depressão e desenvolver uma série de outras questões que daí a gente vai classificar dentro dos sintomas e você vai se identificar com aquilo e vai ficar preso numa bola de neve. Isso não faz bem para ninguém. Aqui fica a minha última dica. Quando você olha em relação aos teus hábitos, você quer mudar seus hábitos, é super legal, mas presta atenção na tua essência. Se você mudar teus hábitos, a tua casca de fora, você pode continuar tendo essa dor dentro de si, porque você não está olhando o essencial, que é essas duas coisas que são importantes. A sua paz interior e a sua luta pelos bens materiais precisa ser tranquila. Enquanto você estiver estressado, enquanto você estiver preocupado, enquanto você estiver nessa correria, tentando fazer as coisas para ontem, no seu tempo, você não entender que é o tempo externo, que é o tempo das coisas acontecerem, que você é de certa forma um coadjuvante desse processo e que você precisa canalizar essa força para que ela trabalhe com você. Enquanto você não perceber isso, você pode até conquistar, mas vai ser através de um grande preço que você vai pagar. E eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Não estou dizendo que existe só um caminho, mas o caminho do meio ele tem diversas facetas e diversos objetivos e diversas personalidades. E aí você precisa se entender e integrar essa força com a sua perspectiva para que realmente as coisas se transformem com naturalidade. E elas vão acontecer mais rápido do que você imagina. É incrível como a minha vida mudou quando eu entendi isso. Alinhei essas frentes e tudo se transformou. E eu sinto uma plenitude, uma vontade muito grande de fazer as coisas, uma força, uma energia, uma recompensa material, uma recompensa profissional e uma paz interior que volte e meia eu esqueço e preciso me lembrar. E quando eu me lembro, eu relaxo. E lembro que tá tudo certo, a gente tá indo no caminho certo
E é possível sim ter paz interior e conquista material. A gente não precisa ser o bilionário, a gente precisa ser o maior bilionário no cemitério. A gente pode ter uma boa renda, uma boa condição, fazer uma vida boa e ter várias experiências quantas a gente quiser. A gente não precisa ter essa loucura. Pode perceber, as pessoas perceberam isso e tenho certeza que se elas soubessem isso antes, elas aproveitariam mais a vida e mais esse processo que é a vida, esse caminhar. E essa aventura que é conhecer a gente internamente é tão importante quanto a gente conhecer o lado externo. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, deixa um like, comenta, eu quero saber sua opinião, é bem importante a gente bater esse papo. Eu tô aqui justamente para isso.